Como é que os dois que são tidos como o perfil mais duro e se calhar menos consensual, imagino Marcos Mendes e António José Seguro são mais consensuais, digamos assim, mais serenos. Gouveia Melo é um duro seco, André Ventura é um duro muito extrovertido. Coutrinho é um pouco um outsider, não tem nenhum destes perfis. Não tem um perfil assim tradicional. Portanto, no dois gostava de ver, de facto, como é que os dois que disputam. Hoje em dia diz-se que Gouveia Melo tem muito eleitorado do PS. Mas eu acho que ele pesca também no centro-direita, nomeadamente no eleitorado de André Ventura. Mas André Ventura pretendeu, neste debate, colar muito Henrique Gouveia Melo ao Partido Socialista. E percebe-se, porque ele quer segurar. E a sondagem dá que Ventura segura. Se tiver 22%, nesta sondagem da Católica é o que dá. Isto é engraçado, porque na prática não é exatamente assim, mas parece que os portugueses estão a olhar para a primeira volta, como diria o senhor Lapalisse, como primeira volta, de facto. Vamos ao debate de hoje. Eu acho que Ventura, em termos de debate puro e simples, é capaz de ter ganho. Mas para Presidente da República, eu acho que Gouveia Melo ganhou. Não sei se me faço entender. Após Gouveia Melo, é mais de acordo com o perfil a que os portugueses estão habituados a ter de um chefe de Estado na Presidência da República, exato. Agora, em termos de ping-pong, bola lá, bola cá, argumento, Ventura é mais experiente, mais leste, mais hábil, mas Gouveia... tem uma experiência oratória e também televisiva que Gouveia Melo não tem. Com certeza. Agora, eu estava a ver o debate e a olhar para os dois. Ventura, pronto, é o Ventura das presidenciais, das legislativas, das europeias. Gouveia Melo, aquela conversa, aquilo que Ventura acusa Gouveia Melo de fazer é o que fizeram todos os que ganharam, ou seja, não para a presidência ou outras. Não querem desagradar a ninguém, falam sem dizerem bem até ao fundo qual é a sua posição. Sem dizer bem ao que vem. Ao que venha. E, portanto, Gouveia Melo, eu acho que o debate de hoje o favoreceu a ele. Apesar de, em debate, eu se estivesse numa aula de Cavaliar, num exame, Cavaliar era capaz de dar melhor nota à Ventura em termos de retórica, em termos de debate. Mas Gouveia Melo tem mais pose. E hoje foi mais duro. Ele hoje, com o devido respeito, mas saiu-se mais das cascas. Foi mais para cima do adversário. Pensemos em dois pugilistas. Mas esperava ou não mais atrito neste duelo entre duas pessoas que as sondagens apontam como possíveis candidatos a uma segunda volta? Gouveia Melo é sempre assim. Pouco dado há grandes atritos. Só uma vez, a primeira vez que lhe falaram no apoio de José Sócrates, é que eu acho que ele perdeu um bocadinho a primeira vez que foi confrontado com essa situação, com esse apoio. É que ele se irritou. Ventura, com toda a franqueza e sem presunção aqui para este nosso espaço, eu acho que desde que ele esteve aqui e que foi moderado e que correu muito bem... E que lhe disse aqui que tinha mais a ganhar se fosse mais moderado. Exatamente. Que achava que ele tinha mais... Acha que ele ouviu o seu conselho? Não é o meu conselho. Deve ter ouvido é os conselheiros dele dizerem... E eu sei que muita gente lhe disse, tu hoje estiveste muito bem. Recebeu muitas mensagens de pessoas que até aí não votariam nele. Portanto, mas o facto é que desde que ele esteve aqui, eu nunca mais o vi a ser muito agressivo num debate. Acho que o da Catarina Martins foi depois, aí pronto, mas quer dizer, é natural. Estão em extremos opostos. Já não tenho certeza se foi... Eu acho que ele esteve aqui depois desse debate. Foi, não foi? E admitiu que tinha sido a ideia que ele um pouco excessivo. Desde que esteve aqui, mudou a atitude dele. Também é inteligente, porque ele se for à segunda volta, seja com quem for, a grande questão das presidenciais neste momento está aí. Como é que André Ventura, se for à segunda volta, vai mudar o chip? Porque Portugal vive um momento muito curioso, é assim. O sistema está verdadeiramente esgotado. Está bem, estão novos partidos a nascer. Mas quem é que simboliza a mudança do sistema que existe? A ruptura, como ele diz, é André Ventura. Portanto, se André Ventura ganhasse a presidência, era o sistema a seguir um pouco o caminho que está a seguir, sem ser por via de golpe, era por via eleitoral. Uma ruptura dentro do próprio sistema, uma ruptura democrática. O que é que se passaria depois? Nenhum de nós sabe. Isto que Ventura diz, o Presidente pode querer mudar a Constituição. Pode, mas não pode fazer referendos, como houve noutros países em relação a alterações
constitucionais. Portanto, se Ventura ganhasse, seria um enigma. O que é que seria passado depois? Gouveia e Melo, por muito que ele diga que é fora do sistema, essa é a principal questão. Será Gouveia e Melo, se ganhar a continuação do sistema? Não se esqueça, ele é um militar. Quer ele queira, quer não, tem todo o direito a candidatar-se. Faz questão de dizer que é do centro e que quer agregar a esquerda e a direita. Mas aquela noção de hierarquia, disciplina, portanto, ele não gosta muito dos partidos, ou diz que não gosta, mas ele é um homem, não é um militar golpista, não é um militar fora do sistema. Ele trabalhou a vida toda com o PS, com o PSD, pronto, com os vários governos. Portanto, eu não sei se Gouveia e Melo, há quem me diga assim, cuidado, que ele é muito autoritário. O regime com ele, pessoas com muito valor na política. E até como sabem, e continuo sem decidir o meu voto na primeira volta, mesmo, não é teatro, dizem-me, cuidado com ele não. Mas eu não sei, eu acho que vejo os generalianos. É que nós temos que olhar para as coisas como elas são. Os generalianos, também militar, muito disciplinado, mas os generalianos apanhou-se em Belém e fez a vida negra a Sá Carneiro. Ele está em casa, estará em casa, cidadão tão respeitável que todos consideramos, mas de facto, há 40 anos ou 30 e tal anos, ele foi, Mário Soares foi contra ele, Sá Carneiro foi contra ele, portanto, e anos lutou e fez um partido a partir de Belém. O PRD, que chegou a ter 18%. E, portanto, o que são esses 18% talvez hoje em dia? O Chega. Ou seja, porque o PRD naquela altura, 85, 89, eram os descontentes já do Bloco Central. E por isso o PRD teve 16 e o PS 20, ou 18, 20. Hoje em dia é o Chega que está com esse núcleo que veio... Não estou a dizer que são exatamente os mesmos, uns morreram, outros nasceram, pronto. Agora, Gouveia e Melo, como é que ele se comportará? Porque, de facto, nenhum de nós pode dizer que conhece muito bem Gouveia e Melo. Ele apareceu agora, como Yanes foi para a presidência porque esteve no 25 de novembro e depois na campanha pôs-se em cima de um carro quando estavam a disparar tiros. Coragem, tal, presidente. E depois fez 30 por uma linha. O que é que retira da parte do debate desta noite em que foi falada a questão do encontro que aconteceu entre Henrique Gouveia e Melo e André Ventura, para se perceber se havia ali um apoio do Chega ou não antes de André Ventura decidir avançar com uma candidatura? E depois, na resposta, André Ventura tentou desvalorizar, disse que não, mas eu já me encontrei com outros candidatos à presidência da República e falou claramente no nome de António José Seguro, sendo que uma fonte da candidatura de António José Seguro já vai desmentir que tenha existido qualquer encontro entre o candidato apoiado pelo Partido Socialista e André Ventura. Encontraram-se num debate, numa estação televisiva. Mas se eles se encontrarem todos 2 a 2, isso não tem mal nenhum. E foi isso que André Ventura quis. Foi o que André Ventura disse, mas o Almirante Gouveia e Melo também disse a mesma coisa no outro debate, ou neste. É normal. Agora, que André Ventura aí ainda estava hesitante, isso eu acho, sabemos todos. Ou seja, que ele ainda queria conhecer melhor Gouveia e Melo, ele andou ali na dúvida. Portanto, não sei, depois quando Gouveia e Melo fez aquelas declarações de Mário Soares e Yanes, mas eu acho que foi o avanço de Coutinho Figueiredo também contribuiu muito para decidir André Ventura. Porque aí passavam a estar os líderes partidários quase todos em campo. Marcos Mendes não é líder, os representantes de partidos não é líderes partidários. E não ia ao Chega. E André Ventura tinha que confirmar se Gouveia e Melo estava disposto ou não a assumir algum apoio do Chega. E Gouveia e Melo deve ter dito que não, e que não queria apoio de partidos, o que foi o que lhe disse. E aí André Ventura tirou a conclusão que tinha que ir lá. E não quis arriscar outro Tanger, com o devido respeito também pelo António Tanger, que foi cabeça de lista nas europeias, quis ser ele mesmo. Mas era este o tom que esperava do debate entre estes dois candidatos? Sim. Genericamente, sim. Acho que é muito pouco tempo. Mas pronto, isso não se pode fazer nada. Quer dizer, para duas pessoas que querem e podem ser o próximo Presidente da República de Portugal durante 10 anos, é muito pouco tempo. E que podem ser os dois que vão estar na segunda volta. Marcos Mendes está com uma boa posição, sem dúvida nenhuma, mas se há uma segunda volta, Ventura, Gouveia e Melo, vai ser um bico de obra. Se houver debate aí, não vai ser assim.
como é evidente, vai ser mais aguerrido. Agora, menos e seguro. Eu, perante os resultados que Catarina Martins e António Filipe continuam a ter nas sondagens, eu não estranharia se de facto houvesse algum acordo de existência. Por muito que eles neguem, mas quer dizer, asseguro pelas sondagens faltam-lhe aqueles 5%, 6% que os outros têm em conjunto para ir à segunda volta. O Catarina, António Filipe e Jorge Pinto, o livre, não é? Se eles existirem, seguro passa à segunda volta. Ainda